Ei, com alegria cumprimentamos a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom, irmãos, estarmos aqui neste dia 23 de junho para celebrarmos aqui a santa palavra de Deus. Lembrando aos irmãos que a nossa preocupação não é com relação a likes, a nossa preocupação tão somente é espalharmos a palavra de Deus nos 4 quadrantes da terra. Queremos lembrar aos irmãos que nós estamos fazendo parte da rede Adonai. É uma rede europeia. Então o Timóteo manda para lá e eles colocam na rede, a rede Adonai. E nós temos a grande alegria de fazer parte desse grupo de elite que estão trabalhando. Está começando, está devagar, poucas inscrições, mas nós vamos chegar lá. Nós queremos convidar a todos, e eu vou tirar a máscara porque agora eu estou distante. Estou distante, essa máscara que eu estou usando aqui, ela é descartável. Usa, joga fora. Mas após a mensagem eu vou usá-la. Ela permite uma respiração muito boa. Quando a máscara é muito fechada, a gente passa a respirar o gás carbônico, entendeu? Isso é muito ruim. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias, queridos irmãos, no Evangelho segundo São João, no capítulo 16, verso 33. São João, capítulo 16, verso 33. Vou pedir ao Timóteo cuidado com o som, não ficar muito baixo, ok? Lá para a nossa live. E nós já tivemos uma leitura, então não há necessidade os irmãos ficarem em pé, apenas como importância de pregação, nós temos que ter um texto. E o texto é João 16, 33, que diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quantos têm necessidade de oração? Todo mundo disse: eu e minha casa, Pai eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores, te agradecemos o privilégio tão grande de uma vez mais falarmos contigo na dependência absoluta do teu Espírito. Fale aos nossos corações. A motivação para esta gravação, para esta live, são as pessoas, Senhor, de grupo de risco, que estão prudentemente em casa, cuidando, Senhor Deus, das suas vidas, da sua saúde. E nós então, Senhor, estamos pregando neste momento para aqueles que aqui estão no culto presencial e também, Senhor, para aqueles que estão em casa cuidando, Senhor, de não pegar o Covid-19. Nós te pedimos isto e te pedimos também que tu uses este vaso de barro para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Como sempre, nós gostamos de dar um título à mensagem. Eu acho mais didático e mais pedagógico, para que a gente possa caminhar e entender bem a mensagem através de um tema. E o tema é matriculados na escola de Deus. Vamos repetir todos? Matriculados na escola de Deus. Bom, eu quero começar nesta noite dizendo: quem não é masoquista detesta sofrimento. Eu acho que as pessoas que amam sofrimento são sadomasoquistas, são pessoas que naturalmente gostam de sofrer. Eu tenho visto no mundo, e principalmente onde nós vivemos, que a religião ela tem sido buscada como alívio nestes dias de pandemia. Eu tenho visto pessoas que
não tinham prática de orar, começaram a orar. Pessoas que não tinham prática de ler a Bíblia, passaram a ler a Bíblia. Eu até tive aqui uma lembrança que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu já tive experiência de tremor de terra ao vivo. É diferente de terremoto. O terremoto é muito mais violento. O poste faz assim. E já pensou um terremoto de 7 pontos na escala Richter, onde derruba viaduto, derruba ponte, derruba casas, prédios? O Chile é um país assísmico. As construções são feitas de forma que ele suporta bastante um terremoto. Até um prédio chegar a cair ali, tem que ser um terremoto de uma extensão fenomenal. Mas é claro que faz estrago. Qualquer terremoto faz estrago. E o que os pastores lá me falaram? Que eles estavam em pleno culto quando começou um terremoto. O que acontece? A igreja ficou superlotada, as pessoas correram para a igreja. Primeiro que a construção de uma igreja é totalmente assísmica, ou seja, ela é feita de madeira até metade. E da metade, ou seja, 1,80 m para cima é madeira. E o forro é de isopor. O forro não é de material pesado, é bastante leve. E depois as pessoas, eles têm uma confiança nos crentes, porque os crentes têm um Deus, porque os crentes são pessoas que dependentes de Deus, aquela coisa toda. Então, na hora do tremor de terra, de repente entrou aquela multidão de gente. Por que aquela gente entrou na igreja no início de um tremor de terra? Sabe por quê? Porque as pessoas procuram a religião nestas horas. Espera estas horas terríveis para buscar Deus. Por isso tem crescido no meio evangélico a pregação de autoajuda. Infelizmente hoje já não se fala mais em pastores, fala em coach. Coach. Quem é o coach? É aquela pessoa que traz uma mensagem motivacional. Ensina você a vender mais se você trabalha com vendas. É uma coisa boa, é um treinamento motivacional para você sair vendendo. Mas quando se trata de fé, coach não resolve. Quando se trata de fé, mensagem de autoajuda não funciona. A autoajuda serve quando Deus vira descartável. Quando Deus é descartável, então a mensagem de autoajuda, porque aí é a mensagem do homem. Eu quero pedir misericórdia a Deus de nunca pregar mensagem de autoajuda. Sabe por quê? Eu primeiro preciso da ajuda de Deus na minha vida. E como é que eu posso ajudar a outros com mensagem motivacional, mensagem psicológica, mensagem tirada naturalmente de autoajuda? Os pregadores modernos, eles têm aproveitado o sofrimento alheio para tirar vantagens financeiras. Infelizmente, isto é uma grande verdade. O mundo inteiro isso acontece. Os pregadores que são campeões disso, eles ficam até ricos. Eu não vou citar nomes aqui, tem no Brasil, tem lá fora, tem em todo lugar, onde o grande esboço de uma mensagem é a questão financeira. Então, eu nunca fiz uma campanha financeira aqui, eu não sei, eu já vou fazer 22 anos aqui. Eu queria que vocês lembrassem, se algum dia, olha, nós estamos pregando aqui numa live, onde tem pastores que talvez façam isso, eu peço perdão, eu estou falando aqui da minha parte. Eu nunca fiz aqui uma campanha financeira. Sabe o que nós fazemos às quintas-feiras aqui? 7 semanas nós fazemos aqui de campanha de oração, da dependência de Deus, não dependência financeira, mas dependência de Deus. Então as pessoas têm feito campanhas financeiras o tempo todo e viram um evangelho Papai Noel. Olha, vem para cá que você vai se dar bem.
nós vemos aí na televisão, eu sou fulano de tal, eu sou a Universal. A pessoa começa a falar, eu sou isso, sou aquilo, e termina falando o nome de uma igreja. O sofrimento, na verdade, é uma escola. Eu creio que todos nós estamos, nesta pandemia, matriculados nessa escola, a escola do sofrimento. Jesus disse em João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu tenho ouvido pessoas dizer assim, eu venci e vós vencereis. Na verdade, irmãos, na verdade, isso nunca foi dito pelo Senhor. O texto, na íntegra, está aqui, João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se você está passando por aflições, eu acredito que não há uma pessoa aqui que não esteja passando por aflições. Então você está matriculado na escola de Deus. Se você está passando por aflições, então o título dessa mensagem é para você e para mim. Nós fizemos uma matrícula na escola de Deus. Mas se estas aflições não têm abatido e nem lhe roubado a coragem e o ânimo de viver, ela não tem lhe abatido, nem tem lhe roubado o ânimo de viver, gostaria que você me acompanhasse atentamente agora nestes minutos próximos. Em primeiro lugar, por que o homem sofre? Eu não conheço nenhuma pessoa que já não passou pela escola do sofrimento em algum tempo da sua vida. Não conheço. E principalmente agora, nessa pandemia, a pessoa que tem um negócio, que tem empregados, ela não sabe como pagar esses empregados. Eu já tenho falado aqui, tenho visto aqui na Brigadeiro, muitas lojas que voltaram a funcionar. Mas muitas que estão fechadas, não estão fechadas por causa de proibição, porque está liberado. Elas estão fechadas porque faliram, porque não vão abrir mais. Isso é uma tristeza. Não porque Deus o tenha feito assim, Deus não nos fez para sofrer. Mas acontece que, qual é a causa do sofrimento? A causa do sofrimento, o gerador, aquele que é o ocasionador de sofrimento, agente do sofrimento, promotor de sofrimento, sabe quem é? Somos nós, irmãos. O homem, ele é um agente promotor de sofrimento. Eu sempre falo aqui que a peça mais perigosa de um automóvel é aquela que fica entre o volante e o banco. Essa é a peça mais perigosa, mais defeituosa é o homem. Numa igreja, qual é o maior perigo? São os homens. Agora, por que Deus, Ele não nos fez para sofrer? Sabe por que o homem sofre? Quando ele começa a abusar do livre-arbítrio. Ele abusa do livre-arbítrio. Em Lamentações, no capítulo 3, verso 39, Almeida Revista e Corrigida, diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? De que se queixa? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Queridos, eu não sou melhor do que ninguém aqui, e nem sou santarrão, eu sou um homem comum igual a todo mundo. Agora preste muita atenção na mensagem a partir desse ponto aqui. Nós, como crentes, sofremos por algum motivo. Sofremos por algum motivo. Ninguém sofre sem nenhum motivo. Então, primeiro motivo, nós somos corpo de Cristo. Anotaram aí? Sofremos, qual é o motivo? Corpo, por ser corpo de Cristo. Quando eu tomo João no capítulo 15,
verso 18 e 19, diz assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós me aborreceu a mim. Fala do próprio Senhor Jesus. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. A palavra aborrece aqui é uma palavra hebraísta, é um hebraísmo. Significa não amado. Leia era mulher aborrecida, diz o texto. Então não era mulher bicuda, mulher, sabe, que tinha raiva de todo mundo. Não, ela não era amada. A amada era Raquel. Leia não era amada. Então a pessoa não amada é a pessoa aborrecida. Então diz assim: antes vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos aborrece, que o mundo não vos ama. Sabe por quê? Porque nós temos parte com Jesus Cristo. Jesus disse em João 15, verso 20: não é um servo maior do que o seu Senhor? Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Veja por que nós sofremos? Porque fazemos parte do corpo de Cristo. Essa é a primeira coisa. Queridos, quanto mais identificados e dedicados a Cristo, mais sofremos. Só que tem um detalhe: quando nós sofremos pela causa, Jesus é glorificado. Ele é glorificado quando o nosso sofrimento é pela causa. Quando eu tomo Mateus no capítulo 5, verso 10 a 12, diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição. Olha, a palavra bem-aventurado é felizes. Felizes que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Queridos, se estas coisas estão acontecendo na tua vida de perseguição, a resposta é o seguinte: nós estamos matriculados na escola de Deus. Fale comigo assim: eu estou matriculado na escola de Deus. O segundo motivo da desobediência, o primeiro eu falei aqui, porque nós temos alguma coisa a ver com Jesus e por isso sofremos. Porque se ele sofreu, foi até crucificado, porque nós não. O segundo motivo é uma coisa interessante. Se você fala do inglês, do alemão, do japonês, sempre a primeira letra é A. Sempre A. Mas o alfabeto de Deus não começa com A, começa com O. Não é A, B, C, D. É obedecer. A obediência. Como cristãos, somos filhos de Deus. Não somos filhos perdidos. E também não somos perfeitos de jeito nenhum. E vivemos em desobediência à vontade do Pai. Irmãos, a desobediência fragiliza a nossa vida. Em desobediência, Deus nos disciplina. E aí vem o sofrimento, porque não existe disciplina que não venha doer. E Ele nos corrige com o quê? Com o que Ele corrige? Com o quê? Com adversidades, com provações, com o intuito de nos aperfeiçoar. Então, o sofrimento, irmãos, permitido por Deus, não é à toa. Eu já falei aqui que Deus não desperdiça sofrimento. Ele utiliza o sofrimento para trabalhar o nosso caráter, trabalhar a nossa vida. Quando eu tomo Hebreus no capítulo 12, e eu quero referendar a mensagem com a Bíblia, capítulo 12, verso 5, diz assim, e verso 10, porque o Senhor corrige a quem ama.
Ele corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, o sofrimento é algo que traz benefícios. Nós temos um corinho que diz: Senhor, quebra minha vida e me faça de novo, como um vaso na mão do olheiro. Aí Deus começa a trabalhar e começa a doer, porque o trabalhar de Deus traz dores, e a fé envolve risco. Ninguém tem fé, e com a fé que ele tem, dizendo assim: eu estou de corpo fechado, como diz aí na Umbanda, né? Corpo fechado. Eu não estou mais sucintamente não estou com perigo nenhum. Não, a fé envolve risco. Mas é por isso que ela agrada a Deus, porque mesmo você correndo o risco, você toma uma atitude de dependência dele. E isso é importante, muito importante. Então, irmãos, aí diz: a fim de sermos participantes da sua santidade. E ele vem ainda afirmar esta palavra em Isaías 45 e verso 7, que diz: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. E ainda mais na frente tem um texto que ele diz: eu mato, eu firo e eu faço viver. Ele é soberano. E Pedro então diz que não devemos estranhar o sofrimento, como se fosse algo extraordinário. Nós temos que olhar para o sofrimento como uma causa normal e uma causa benéfica para que o Senhor venha trabalhar o nosso caráter, venha trabalhar a nossa resistência, venha nos dar têmpera. Quando eu tomo a primeira de Pedro, no capítulo 4 e no verso 12, diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Olha só, Pedro, magistralmente nessa carta, 1 de Pedro capítulo 4, o apóstolo Paulo também, ele vai concluir em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, em outras versões, seu beneplácito. Até a pandemia faz parte do propósito de Deus. E eu digo isso com toda propriedade, sabe por quê? Nada acontece sem a vontade de Deus, sem a permissão de Deus. Eu tenho falado aqui que há dois tipos de vontade de Deus, a permissiva e a diretiva. Não importa, eu até acredito que essa pandemia não é a vontade diretiva de Deus. Acredito muito. Mas ela é permissiva, porque se não fosse, não aconteceria. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, Ele me sustenta mesmo no meio da pandemia. Como lidar então com o sofrimento, que é isso que estamos vivendo? Já nos matriculamos na escola de Deus. E a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Essas grandes pandemias acontecem, segundo aí a estatística, de 100 em 100 anos. Se nós formos olhar as piores pandemias que houveram no mundo, elas têm um distanciamento de 100 em 100 anos. Enquanto vivermos neste mundo, aqui, na horizontalidade aqui da terra, estamos vulneráveis a aflições. Ninguém escapa, não tem jeito. Viver é enfrentar dificuldades para resolver problemas. Eu queria saber de alguém aqui que nunca enfrentou uma dificuldade para resolver problemas. Tem alguém? Então, a questão do sofrimento e a questão de resolver problemas por causa de alguma dificuldade que vem. Assim como a vida passa, eu quero dizer que tudo passa. As aflições também são passageiras. Elas não vêm, até porque a Bíblia se cumpre quando diz o seguinte,
que Deus não permite tribulação acima daquilo que nós podemos resistir. Então as aflições, elas não podem ser ad eterno. As aflições são passageiras, elas estão no limite da nossa resistência. Exemplo, a pandemia já está passando. A pandemia já está passando. Aquelas pessoas ou aqueles países que mantêm o lockdown é totalmente político. Totalmente. Eu vejo a Alemanha, por exemplo, um país riquíssimo, que paga muito dinheiro a funcionários para ficarem em casa, porque tem, irmãos, por trás disso um viés. Tem questões políticas por trás disso. Eu não vou entrar nesse tema aqui, porque eu ia desvirtuar completamente, e não é aqui o meu propósito. Não ficamos aflitos. Isso é uma coisa que agrada a Deus. Apenas passamos por aflições, mas não deixemos que as aflições nos dominem. Querido, você está na escola de Deus. Se jogue nos braços de Deus. Deixe que o Senhor venha cuidar de você. Agora, como você está reagindo nesse momento? Ah, meu Deus, não aguento mais, Senhor, eu não suporto mais ficar dentro de casa. Aí marido batendo na esposa, marido batendo em filhos que nunca apanharam, passou a apanhar. Esposas que começam a esbravejar, uma luta tremenda dentro de casa. Tem gente se matando. Esses dias vi uma notícia que a mulher deu à luz e jogou o bebê pela janela. Já pensou que coisa terrível, tremenda, que nós estamos vivendo um mundo cão? Estamos vivendo um mundo distanciado de Deus completamente. Se você passa por aflição, mas você está matriculado na escola de Deus, você vai passar pela aflição na dependência completamente de Deus. Como devo, então, segundo a palavra, lidar com o sofrimento? Em primeiro lugar, e eu já vou começar para terminar, eu preciso avaliar o meu sofrimento. Eu preciso começar a avaliar isso. Você precisa pedir a Deus discernimento para entender o propósito e o motivo do seu sofrimento. Será que Deus permite sofrimento sem propósito nenhum? Pense bem assim, não, deixa meu filho sofrer lá à vontade, deixa passar fome, deixa ficar desempregado, deixa morrer de tanta dor, deixa ele rolar, deixa ele ser atropelado, deixa ele se esfaquear, deixa ele... Irmão, será que um pai amoroso permite isso? Você está sofrendo porque obedece ou porque desobedece a Deus? Vamos lá. O teu sofrimento tem algo de obediência ou algo de desobediência? Como este sofrimento tem ajudado você a aproximar de Deus? Porque nós precisamos utilizar o sofrimento. Tem uma propaganda aí nos canais de YouTube. Os canais aparecem aquelas propagandas em cima daquilo que o YouTube está falando. De repente entra uma propaganda. E a propaganda diz que quando o vento está forte, o piloto aproveita para ganhar terreno, ou seja, para ganhar espaço para andar mais rápido. Diz que com o vento, a embarcação anda mais rápido, com o vento. Então, ele aproveita o vento de popa, proa na frente, de popa, para andar mais rápido. Em 1 Pedro, no capítulo 4, de 15 a 16, o apóstolo, de 15 a 16, o apóstolo menciona males pelos quais nunca devemos sofrer. Eu quero que, já caminhando para o término da live, eu quero que os irmãos guardem bem esse texto bíblico que está falando que você nunca deve sofrer por essas causas aqui que eu vou falar. Nunca devemos sofrer por essas causas. 1 de Pedro, capítulo 4, 15 e 16. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino. Meu Deus. Ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem interrompe negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifica a Deus. Então você não pode sofrer como assassino,
Sofrer como ladrão, como malfeitor, como alguém que interrompe negócios alheios. Então sofrer por Cristo é uma bem-aventurança, queridos. Se você sofre como cristão é porque está matriculado na escola de Deus. O nome dessa mensagem, Jesus disse em João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. E ainda o último texto, Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mas eu quero concluir ainda com mais um texto. Primeira carta de João, no capítulo 5, verso 4. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, eu disse aqui que a fé, ela não é a certeza absoluta de que você vai ser contemplado. Não é. A fé envolve risco, e exatamente por ela envolver risco que ela agrada a Deus, porque Deus vê você dependente dele, mesmo sabendo que existe possibilidade de você não ser o vencedor naquela área. E isso vai agradar a Deus e Deus vai te abençoar. O sofrimento na escola de Deus produz uma nova compreensão. Nós vamos ter uma nova compreensão a partir disso. Encerrando Jó 42, versos 2 e 6. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Maravilhoso texto. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, e agora te veem os meus olhos. Vamos tirar, queridos, dessa pandemia, vamos tirar lucro dessa pandemia, mudar a nossa vida, passar a ter maior dependência. E eu quero lembrar aqui o que eu falei para um amigo que eu amo muito. Ele disse para mim, eu vou parar com tudo. Se você estiver ouvindo essa live, é para você que estou falando. Vou parar com tudo. Eu disse para ele que um soldado desertor é uma pessoa sem honra. Todo desertor é sem honra. Teve um ministro do Bolsonaro que ele desistiu de ser ministro. Eu já fui um grande fã e ele já foi meu herói. Ele não era herói só no Brasil, herói mundial. O ex-juiz Moro. E ele disse o seguinte, eu vou sair para preservar minha biografia. Sabe o que ele fez? Ele jogou a biografia nele na lata do lixo, porque ele foi um desertor no momento que mais o país precisava desse camarada, porque ele é muito bom como juiz. Eu não tenho nada de mal para falar dele, por isso eu não vou usar aqui nenhum argumento ruim, só quero dizer que ele foi um desertor, e isso vai ficar para o resto da vida na vida dele. Desistir de Deus foi a mensagem que eu falei aqui domingo passado. A pior decisão do homem é desistir de Deus. A pior tentação é a desistência de Deus. E a pior coisa que pode ter na vida do homem é desertar de Deus. Desertar da esperança. Correr e não depender mais de Deus. Eu quero orar por você que está
em casa assistindo esta mensagem. Eu estou matriculado na escola de Deus. Sabe por quê, querido? Você que está me vendo, eu nasci no Evangelho. Já disse aqui milhares de vezes. Minha mãe aceitou Jesus com 7 anos de idade. Quando eu fui gerado no ventre dela, eu fui gerado num ventre abençoado. Mas eu sou de carne e osso. E eu quero pedir a Deus que eu nunca seja um desertor, que eu nunca perca a minha honra de abandonar os caminhos, que nessa pandemia eu não quero de jeito nenhum apontar Deus e falar: eu estou sofrendo por tua causa, eu estou sofrendo porque tu me abandonaste. Só tem uma pessoa que teve direito de falar isso. Na cruz ele fala: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus foi o único que pôde falar uma coisa dessa. Porque na cruz ele viu o Pai de costas para ele. Sabe por quê? O meu pecado, o teu pecado, o nosso pecado estava em Cristo. E ele estava da cabeça aos pés, coberto de pecados, nossos pecados. Ele foi julgado no meu lugar. Nós fomos, irmãos, libertos, nós fomos absolvidos, enquanto ele foi condenado no Calvário, no nosso lugar. E por isso ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mas nós não temos o direito de falar isso, porque Jesus já nos cobriu com o seu sangue, e nós estamos cobertos pelo sangue de Cristo, o sangue do Calvário, e nenhuma condenação há para as nossas vidas. Estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Vamos ficar em pé. Pai eterno, Senhor da glória, Deus, em um nome precioso, em um nome santo, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, que tu estejas conosco nesta pandemia. Não solte as nossas mãos, sustenta-nos com a tua graça, sustenta-nos com o teu Espírito. Eu te peço agora, nós te pedimos por cada vida aqui presente neste recinto, no culto presencial e também no culto em casa, através desta live que nós estamos encerrando. Nós oramos agradecidos em um nome precioso, em nome santo, em nome de Jesus. Para aqueles que estão em casa, abra a sua mão aí em frente, a sua Smart TV, ou o seu computador, ou o seu celular. E o grande amor de Deus, e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todos aqueles que aguardam a sua vinda em glória, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem pode dizer amém? Ah!